Agora com o superintendente da Caixa Econômica Federal, Márcio Aurélio Reolon, a respeito do saque calamidade FGTS, que está liberado para todos os moradores, independente de terem sido atingidos ou não pela enchente aqui no nosso Vale do Taquari. O auxílio reconstrução, aquele do governo federal de R$ 5.100 para todas as pessoas atingidas pela enchente, e medidas de apoio ao Rio Grande do Sul. Sei que tem unidades que estão sendo criadas, através de caminhões nos municípios afetados, onde as agências da Caixa também foram afetadas. É o caso de Cruzeiro, é o caso de Arroio do Meio, por exemplo. E a gente vai ampliar esses temas aqui porque todo mundo quer saber, de que forma consegue algum tipo de ajuda financeira nesse momento tão complicado. Tudo bem, Reolon? Bom dia. Bom dia, Ricardo, Rita, bom dia, ouvintes da Rádio Independente. Prazer estar falando com vocês aqui, levando informações importantes para a população e desejar nossa solidariedade a toda a região do Vale do Taquari, e mais uma vez duramente castigado pelos eventos climáticos que vivemos. Bom, como é que a gente pode falar? Vamos começar por partes, Auxílio do saque calamidade, FGTS. Nós tínhamos uma determinação inicial que era para algumas cidades, elas tinham que se inscrever e as cidades determinavam quais ruas tinham sido atingidas pela enchente, só aquelas pessoas é que poderiam fazer o saque. Depois mudou, veio uma resolução de nível nacional que determinou que todos os municípios com menos de 50 ou com até 50 mil habitantes, todas as pessoas das cidades, independente de terem sido atingidas ou não, poderiam receber esse valor, que é no máximo de R$ 6.220 por conta de FGTS, para quem tem saldo naturalmente, na conta do FGTS. E alguns municípios que passam dessa população também conseguiram, através de ação judicial, essa possibilidade. É o caso de Lajeado, por exemplo, que tem 93 mil habitantes. Dessa forma, a gente pode dizer que todos os moradores do Vale do Taquari, até porque Lajeado é o único município com mais de 50 mil habitantes aqui na nossa região, tem essa possibilidade de fazer esse resgate. A gente sabe que está um pouco trancado ali o site, o aplicativo, tem muita demanda, tem muita gente já procurando, mas é possível, Dá os caminhos e fale um pouco mais sobre essas fases diferentes que a gente teve nesse mês de maio. Perfeito, Ricardo. Assim, importante esclarecer para todos os ouvintes, que esse saque calamidade do FGTS, ele é criado por uma lei federal que inicialmente, o que a lei diz, que as famílias que tiveram as suas residências atingidas por algum tipo de evento climático, eles podem fazer o saque do FGTS. Então, inicialmente, a Prefeitura de Lajeado apurou esses locais, esses CEPs, essas ruas, esses bairros que foram diretamente atingidas e, seguindo a legislação que existia até então, fez a inclusão somente daquelas localidades que poderia ser feito saque de acordo com a lei que existia até então. O que aconteceu, Foram dois movimentos que você também trouxe aí na sua fala. Um, que é uma ação civil pública aqui dentro do estado do Rio Grande do Sul, que determinou que todos os municípios acima de 50 mil habitantes que estivessem em estado de calamidade, fosse feita a liberação integral para todos os trabalhadores, independentemente de terem as suas casas atingidas ou não, independentemente de respeitar aquela lei inicial do saque calamidade. Então, essa foi a condição que trouxe Lajeado para a totalidade dos trabalhadores podendo fazer uso do saque do FGTS calamidade. E uma outra determinação do governo federal, aí sim foi o próprio governo federal verificando a situação de emergência e calamidade que praticamente todos os municípios do estado estavam enfrentando. Então também houve uma determinação que municípios abaixo de 50 mil habitantes em estado de emergência ou calamidade também fosse feita a liberação total aos seus trabalhadores. Então a gente tem hoje também, como você disse, todo o Vale do Taquari contemplado com a sua totalidade de trabalhadores. O procedimento para fazer a retirada, ele pode ser feito todo através do app, ele pode ser baixado o aplicativo na loja de aplicativos do seu celular, aí do ouvinte, se é Android ou iOS também, iPhone, tanto faz, pode ser na qualquer uma das lojas, baixa o aplicativo e faz o pedido através da opção saque digital, selecionando a modalidade calamidade. Aí vai informar o município e
lá dentro dessa situação você vai tirar uma selfie com um documento, né, de identificação, digitalizar ali essa selfie, né, essa foto do documento de identificação, e junto com um comprovante de residência, que pode ser água, luz, telefone, né, e para aqueles casos em que as pessoas perderam esses documentos, pode ser uma autodeclaração de próprio punho ou uma declaração fornecida pela prefeitura. Então, tem essa possibilidade de alterar aí o documento com base, né, na situação que cada um está vivendo. A gente está tendo uma demanda muito grande, né, assim como os nossos municípios foram afetados, a gente também tem um volume muito grande de acessos simultâneos ao aplicativo, então isso tem gerado em alguns momentos, né, uma demora, uma fila virtual para que a pessoa possa conseguir acessar o aplicativo. Então, o que a gente sempre pede? Uma compreensão, né, nesse momento, para que tentem fazer o processo através da modalidade digital, que é mais cômodo para todo mundo, mas para aqueles casos em que a pessoa não consiga ou não tenha o documento adequado, não consiga ter um documento de identificação, então a gente também tem as nossas agências à disposição para poder fazer esse atendimento. É claro que a gente também tivemos as nossas agências impactadas, né? Então, assim como toda a região, as nossas agências, os nossos colegas também, tivemos colegas que perderam suas residências, então a gente também está impactado pelas enchentes. É mais no intuito da gente trabalhar juntos para conseguir fazer esse recurso, esse benefício chegar a todo trabalhador que realmente precisa. Então, a orientação é: busque primeiro o atendimento através do app FGTS, peça ajuda de um filho, de algum outro familiar que tenha talvez mais familiaridade, né, com o aplicativo, e aí, se porventura não conseguir, procure a agência, que a nossa missão, enquanto Caixa Econômica Federal, é sim de levar esse benefício a todos os nossos trabalhadores aí da nossa região do Vale do Taquari. Para usar o aplicativo, então, não é necessário ir até o banco, ter algum tipo de autorização, liberação. Isso, se a pessoa conseguir baixar o aplicativo no celular, ela já pode começar a usar isso? Exato, Rita. Então, bem lembrado, né? Então, baixou o aplicativo, ele vai precisar fazer um breve cadastro. Que informações que ele vai precisar disso? É o CPF dele, dados pessoais, né? E informações do seu vínculo de trabalho. Eventualmente vai ser pedido o quê? Qual é a empresa que ele está trabalhando, qual foi a data de admissão que ele teve no seu emprego atual. Então, algumas informações que ele tem na sua carteira de trabalho, né? Ele não vai precisar digitalizar, não vai precisar tirar foto da carteira de trabalho, nem nada disso, mas só ter informações dos vínculos empregatícios, né, que dizem respeito às contas vinculadas do fundo de garantia dele. Então, ele consegue fazer e não precisa vir até a agência para usar o aplicativo. Muita gente que está com a informação atualizada nos cadastros da Caixa consegue fazer tranquilamente a sua solicitação. É importante dizer que no próprio app do FGTS também, muita gente já tem acesso porque fazia consulta dos extratos do FGTS. Lá no app, a pessoa pode consultar quais as contas que eu tenho, quais os valores que eu tenho, se a empresa está depositando certinho todo mês. Então, isso já pode ser feito no aplicativo. O que o pessoal vai fazer agora é um serviço adicional, que é o saque digital na modalidade calamidade. Então, reforçando, não precisa vir até a agência. Tem alguma dúvida, também pode ser utilizado o 0800 da Caixa, 0800 104 0104, então repetindo 0800 104 0104, e que eles podem ter a orientação, inclusive, de como fazer o acesso aí ao app. Deixa eu até passar aqui, como intuito de colaborar com quem está nos ouvindo, porque eu fiz o processo, assim como colegas, alguns já até receberam, o valor é importante citar isso, alguns colegas, né, que moram aqui em municípios da região já receberam, já fizeram o processo, já receberam. Eu demorei um pouco mais, quando fui fazer, o meu cadastro não estava habilitado, e aí a informação que eu obtive, é importante a gente falar isso, daqui a pouco a pessoa está tentando, porque eu já resgatei na época da pandemia, e agora não estava funcionando, e a informação que me deram foi que, como eu comprei um novo celular, isso foi desabilitado. Então, isso é normal de as pessoas trocarem celular, não tem vida útil mais de 2, 3, 4 anos, né? No máximo a pessoa tem que trocar. Então, muitas vezes acontece isso, tem que fazer um novo processo. Qual é a orientação nesse sentido? E sobre ainda essas dúvidas, né? Até para contextualizar. O aplicativo te pergunta algumas coisas em relação à tua carreira, a tua
experiência profissional. Ah, tu trabalhou em tal empresa, ou tu entrou em tal empresa em tal data, e tu tem que dizer sim ou não, porque daí tu vai ter que saber da tua vida, né? É uma forma ali do aplicativo saber se tá falando com a pessoa mesmo. E também a conta, por exemplo, de energia, eu não precisei colocar nenhum anexo da conta, foi simplesmente colocar a data de vencimento, era que me solicitava ali no cadastro, porque eu acho que já puxa automaticamente. Enfim, tem algumas etapas a serem cumpridas, mas tive dificuldade também, Márcio, para que o sistema funcionasse, por estar trancado, né? Eu não sei se vocês têm ideia de quantas pessoas estão usando aí esse aplicativo, quantos acessos estão tendo diariamente, quantas pessoas já tiveram valor aplicado nas suas contas, enfim, essas condições aí gerais. Não, perfeito. Importante trazer essa informação. Em Lajeado, especificamente, a gente já teve 4.657, até a data de ontem, tá? 4.657 trabalhadores que já tiveram os seus pagamentos efetivados. Isso já injetou 16,3 milhões de reais na economia local, né? Então, como a pessoa indica a conta que ela quer que seja feito crédito, e isso pode ser em qualquer instituição financeira, então esse valor já foi liberado até a data de ontem. A gente está tendo mais de 500 mil acessos simultâneos no aplicativo, porque como a gente tem situações de municípios acima de 50 mil habitantes que estão em estado de calamidade, a gente pega Caxias do Sul, Lajeado, Pelotas, Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, então é um volume muito grande de trabalhadores que estão tentando acessar de maneira simultânea, e isso tem gerado realmente algum acúmulo, né, de acessos e uma demora um pouquinho acentuada em relação ao aplicativo. Mas tem muita gente já conseguindo fazer, né, a sua solicitação e recebendo os seus valores. Então, como eu disse, em Lajeado já são mais de 4.500 trabalhadores e mais de 16 milhões de recursos já liberados. Não teria o recorte para a região toda, né, do Vale do Taquari? Eu tenho a informação, mas eu precisaria aí consolidar ela, né, em todos os municípios e te passo na sequência. A nossa assessoria pode te passar na sequência esse valor que a gente já tem, né? Eu trouxe aqui especificamente de Lajeado, mas a gente tem por cidade. E aí eu posso consolidar essas informações e te passo na sequência aí, para que você possa também. E tem uma outra informação, né, Márcio, que também é interessante a gente destacar, e falando com algumas pessoas que fizeram, até vendo, para mim, por exemplo, não foi solicitado qual o valor que eu queria tirar. Pelo que eu entendi, se a pessoa tiver o saldo de 6.200, vai entrar todo esse saldo, e se você tiver mais de uma conta, você vai receber, se tiver duas contas, por exemplo, vai receber mais de 12 mil, né? É algo automático da Caixa, né? Exatamente, porque a liberação é até 6.220, limitado ao seu saldo disponível. Então, às vezes o trabalhador ali, quem está ouvindo, né, mas eu deixei um recurso numa conta que eu trabalhei lá no passado, ele vai poder acessar esse recurso agora, até o limite de 6.250. Então, e se ele tem mais de uma conta, duas contas, três contas, ele pode multiplicar esse valor, né, até, claro, limitado ao saldo de 6.220, mas multiplica por 2, multiplica por 3, dependendo da quantidade de contas, e ele vai até o teto. Então, você não escolhe o valor. Eu não posso escolher, eu quero retirar 2.000, não. Se você tem 6.220, ele vai fazer a retirada dos 6.220 por conta com saldo disponível. Aqui é importante também trazer um esclarecimento. Muita gente questiona sobre, mas eu tô aderindo ao saque aniversário. Eu posso fazer o saque calamidade? Pode, não tem nenhum impeditivo. O que acontece muitas vezes é que a pessoa antecipa o saque aniversário numa instituição financeira. E aí, automaticamente, uma parte do saldo dela, do fundo de garantia, é bloqueado para fazer frente à garantia dessa antecipação, desse empréstimo que ela pegou. Então, ele vai, talvez, não ter a totalidade do saldo disponível. Uma parte vai estar bloqueada, uma parte vai estar disponível. A parte disponível, limitada a 6.220, pode ser sacada. Mas talvez ele olhe para o extrato e fale, nossa, mas eu tenho mais valor aqui. Só que uma parte disso, se estiver bloqueada, ela não pode ser sacada agora no saque calamidade. Já respondeu a pergunta aqui do Antônio Girley Carvalho, que está na nossa live, fazia justamente isso. Quem tem saque aniversário também pode fazer o saque? Pode estar respondido aí pelo Márcio. Isso, então o Antônio pode ficar tranquilo, ele vai poder sacar o valor disponível. Quero complementar a tua pergunta inicial também, Ricardo, sobre a questão do celular, né? Eu mudei de celular, então esse é um procedimento de segurança, porque a gente vincula o dispositivo, né? Então, aquele celular foi utilizado para acessar a tua conta e fazer movimentação do teu fundo de garantia.
Então, por uma questão de segurança, né? E a gente precisa disso, porque nesse momento, infelizmente, mesmo no momento de crise, a gente tem muita gente aí, muito aproveitador que está ali pronto só para tentar gerar uma fraude aí com as pessoas que mais estão precisando nesse momento. Então, essas etapas de segurança, essas perguntas que são feitas, por exemplo, você já trabalhou em empresa tal, né? Qual é a tua data de admissão na empresa tal? Então, é importante. E essa informação a pessoa tem dela, porque está lá na carteira de trabalho dela. Então essas perguntinhas, elas são de fato feitas, essas etapas são feitas para ter certeza de que a gente está habilitando o saque para a pessoa correta, né? Para a gente não ter riscos de fraude aí nesse sentido. Quando a pessoa então trocou o celular, neste momento ele precisa ir até a agência da Caixa para a gente poder fazer a vinculação do novo dispositivo. Tá? Então esse daí não consegue ainda resolver através do app. A gente está em parceria aí com o governo federal, com o governo estadual. Daqui a pouquinho a gente está incluindo toda a biometria do TSE e do Detran neste aplicativo do FGTS. Aí sim a pessoa vai conseguir se identificar através da biometria facial e a gente não vai mais precisar que essa pessoa se direcione até as agências. Então, isso nos próximos dias estará sendo liberado, é um upgrade, é uma parceria que está sendo feita com o governo federal, tem algumas questões técnicas que a gente precisa ainda viabilizar, mas isso deve estar já nos próximos dias disponível, e aí a pessoa não precisa se deslocar até a agência, ela vai conseguir resolver isso através da biometria facial no próprio app do FGTS. Para quem não tem celular, precisa Nesse de caso, alguma então, forma ter alguém que tenha o celular. Isso, ele pode facilitar, né, a vida, no caso dele, com comodidade, se ele tiver alguém que tenha celular que não tenha sido usado para saque do FGTS, então é importante dizer isso, né, porque se uma família, o ouvinte que está lá, né, vamos supor aqui, a dona Maria, por exemplo, ela não tem celular, mas o seu marido, o senhor Antônio, tem celular. Se o senhor Antônio vai precisar sacar o FGTS, ele vai vincular o celular dele no FGTS dele. Então, ele não vai conseguir auxiliar a dona Maria. A dona Maria tem que ter um celular que não vá sacar para outra pessoa, vai sacar só para ela. Então, daqui a pouco, né, um outro irmão, alguma coisa assim que não vá usar o FGTS, ela pode utilizar este outro celular para fazer esse trabalho do saque digital. Não conseguindo, não viabilizando dessa forma, o compromisso da Caixa Econômica Federal com a população do estado do Rio Grande do Sul é de garantir o acesso a este benefício. Então, não conseguiu através do meio digital, as nossas agências estão preparadas para poder atender a população em qualquer caso que se apresente. A gente vai encontrar alguma alternativa de fazer com que esse benefício chegue de fato ao trabalhador que está tanto precisando. Quais unidades estão com dificuldade aqui? Eu sei que Arroio do Meio e Cruzeiro, por exemplo, estão atendendo em caminhões, né? Unidades foram atingidas também. Lajeado no centro está atendendo, como é que está a situação e orientações até para quem precisar desse atendimento presencial, Márcio? Isso. Então, em Lajeado a gente tem a unidade central, ela felizmente não foi atingida, então a gente está com atendimento normal, mas claro, um volume acima, né, do normal, então, de quantidade de pessoas, mas todo o nosso time na agência, ele está destinado a esse tipo de atendimento. Então, né, caso o pessoal precise, né, não consiga resolver através do app, pode procurar a agência do centro. A gente tem aí em Cruzeiro e em Arroio do Meio os caminhões, então também é um atendimento com um pouquinho menos do que quantitativo normal que a gente tem de empregados, até pela questão de física, né, do espaço do caminhão. Já estamos providenciando a retomada destas agências, mas isso tudo envolve uma questão de infraestrutura, né, de reforma, de troca de equipamentos, porque perdemos muitos equipamentos também que ficaram embaixo d'água, né? Então a gente deve voltar aí com atender em agências nas próximas semanas, por aí eu não consigo precisar um prazo. A gente também tem agências impactadas em Roca Salles e no Sul, que foram totalmente destruídas. Então em Roca Salles a gente está com o caminhão e em Mussum a gente está numa unidade provisória, né, atendendo a população, e em Encantado a agência não foi atingida, então está com atendimento também
normal, claro, acima da média, porque está concentrando ali um volume de população um pouquinho maior. Estrela também, atendimento normal, a gente não teve agência impactada pelas enchentes, também com atendimento um pouquinho acima da média, mas como eu disse, podem procurar essas agências. O que a gente, aonde nós estamos com agência física, nenhum município hoje está desassistido. Ou a gente está funcionando com agência normal, ou a gente tem uma agência provisória ou um caminhão podendo dar esse suporte para a população. E a questão dos R$ 5.100, o auxílio reconstrução, também uma medida aí do governo federal. O presidente Lula disse que ninguém que foi atingido vai ficar sem essa verba. Quais são os passos? Como fazer o cadastro? Como é que está sendo essa procura? Eu vi até ontem uma matéria da Agência Brasil falando em 34 mil famílias que vão receber o auxílio reconstrução nesta semana. O anúncio foi feito pelo Paulo Pimenta, mas me parece que a maioria dessas famílias da região metropolitana de Porto Alegre. Eu quero saber se a gente tem também esse valor já sendo disponibilizado para a nossa região do Vale do Taquari, que foi muito afetada, e os passos até as pessoas chegarem a esses valores. Porque nesse caso, diferente do auxílio que o governo estadual dá, não se limita à condição de salário mínimo, por exemplo, né, a renda familiar. A pessoa basta ter sido atingida e comprovar isso. Exatamente, essa é a principal diferença, né? E aqui ele volta um pouquinho daquilo que eu falei lá no início do saque e calamidade da FGTS. Aqui a gente precisa da comprovação de que foi de fato atingido, né? E quem é responsável por este cadastramento são as prefeituras municipais. Aí as prefeituras têm o levantamento das áreas que foram atingidas, né, junto com a Defesa Civil já realizando esses levantamentos e cadastrando as famílias. Então, essa etapa do cadastramento das famílias, ela se iniciou na semana passada, onde o governo federal disponibilizou um site para que as prefeituras pudessem fazer as inclusões das famílias, e isso não é um processo que inicia e acaba, então ele é constante. As prefeituras também estão impactadas, né? As suas equipes também estão aí, né, eventualmente reduzidas, então a capacidade de fazer essa análise, de ter certeza de que não está deixando ninguém de fora, ela talvez não consiga se fazer de hoje para amanhã. Então ela está construindo isso, está informando as informações, colocando lá no site do governo federal, e desde o dia 27 de maio foi disponibilizado também o site gov.br/auxílio reconstrução, onde as famílias que foram indicadas pela prefeitura já podem entrar lá e confirmar as suas informações. Então esse é um passo importante. Primeiro passo, a prefeitura avalia quem teve perdas, e aí não é especificamente só em relação ao imóvel, pode ser considerado perda de imóveis, né? Eventualmente a água não foi uma enxurrada, mas a água subiu e danificou lá a geladeira, fogão, sofá. Então também essas pessoas podem ser beneficiadas. A prefeitura faz essa inclusão, então na primeira etapa a prefeitura avalia, identifica, inclui as famílias, lembrando que é apenas por família, é um representante por família, não pode ser marido e esposa, vai ser escolhido preferencialmente a esposa nesses casos, né, como representante da família. Isso é incluído no site do governo federal. Desde o dia 27, para quem já foi incluído pela prefeitura, a pessoa acessa através da sua conta gov.br, né, lá no site www.gov.br/auxílio reconstrução, tudo junto. Então ela acessa para verificar se os seus dados dela já foram incluídos. Se já foram incluídos, ela vai confirmar as informações, dizer se ela quer ou não receber aquele benefício. Uma vez que ela confirma as informações, esse dado aí sim, em até 48 horas, ele vem para a Caixa. Então a Caixa Econômica Federal, ela atua como agente pagador nesse processo. A gente não é, importante dizer que a gente não é responsável pela seleção dessas famílias, né? Esse processo ele é feito pela prefeitura junto com o governo federal, que faz a validação dos dados, e uma vez validado, encaminha para a Caixa faz o pagamento. Então o pagamento ele é feito através de uma conta poupança social digital, que por mais que as pessoas não tenham essa conta aberta, muita gente já tem essa conta aberta, mas para quem não tem, ela é feita uma abertura automática. E as pessoas vão poder movimentar através do aplicativo Caixa Tem, que já é um aplicativo utilizado para diversos outros benefícios, a própria FGTS, o próprio abono salarial,
é pago também nesse aplicativo, então as pessoas vão conseguir utilizar esse valor de R$ 5.100, lembrando, parcela única e para uma pessoa da família. Quanto então, tempo para entrar na conta, tanto esse valor quanto do saque FGTS? O saque FGTS ele tem um prazo de 5 dias úteis. Então, as pessoas podem solicitar e 5 dias úteis depois eles vão ter o retorno, né, sobre o deferimento ou o indeferimento. Às vezes, talvez precise corrigir alguma informaçãozinha, né, mas isso vai ser avisado em 5 dias úteis. Eventualmente, nesse início, como a gente está tendo uma demanda muito grande, esse prazo ele pode se dilatar aí em 1 ou 2 dias, tá? Então, a gente pede essa compreensão, uma vez que está solicitado e ele aparece lá em análise, a gente pede para aguardar, porque o prazo máximo é de 5, mas como está tendo muita demanda, ele pode ter aí 1 ou 2 dias a mais acrescentados nesse prazo. Para o auxílio reconstrução, uma vez, como eu disse, que o beneficiário entre lá no site com a sua conta GovBR e confirme as informações, em até 48 horas esse valor vai estar sendo pago na sua conta, né? Então, o governo está estimando fazer 2 pagamentos por semana. O primeiro vai ser nesta semana, né? Possivelmente na sexta-feira. Muitas famílias que são da região metropolitana, porque foi uma ação local feita pelos municípios lá, que estão colocando essas informações no site e o pessoal está confirmando, mas isso vai ser naturalmente, vai acontecer em todos os municípios atingidos no estado, né? Então, na semana que vem a gente deve ter 2 pagamentos na terça e na quinta, então quem for confirmando, ele ou recebe na terça ou vai receber na quinta da semana que vem. Então, aí o processo é até mais rápido, né? Porque já vai ter passado pela etapa de confirmação, de verificação, porque a prefeitura vai fazer esse trabalho, o governo federal vai dar ok, a pessoa também vai entrar lá no sistema e vai dar o seu ok, e a partir daí, até 48 horas, o valor está sendo acreditado nas contas das pessoas. Amanhã não atende, nenhuma agência não atende e volta na sexta? Ou alguma agência em específico em algum município atingido vai atender? Não, amanhã a gente não teve ação, nós tivemos no final de semana, não este imediatamente anterior, no passado, a gente teve a agência de Lajeado aí na região, abrindo no sábado e no domingo. A gente percebeu que por enquanto a gente não está tendo essa necessidade, a procura ela não foi tão grande. Então amanhã no feriado as agências todas estão fechadas e voltam todas a atendimento normal na sexta-feira. Tá? Sexta-feira, atendimento normal. Márcio Reolon, ele que é o superintendente da Caixa Econômica Federal, esclarecendo aqui as dúvidas sobre saque FGTS, auxílio reconstrução, medidas aí adotadas pela Caixa Econômica Federal. Muito obrigado pela sua participação e um bom dia.